Hoje a gente vai mergulhar num dos processos mais fundamentais da pesquisa científica, a amostragem. É basicamente a ferramenta que permite que os estudos, principalmente em áreas como a psicologia, tirem conclusões sobre milhões de pessoas estudando só um pedacinho delas. Vamos entender como essa mágica acontece. Pensem um pouco. Alguma vez uma manchete sobre um estudo de saúde mental ou uma pesquisa de opinião deu a impressão de que falaram com todo mundo? Como é que eles chegam naquele número? É exatamente aí que entra a amostragem. É a resposta para como a gente consegue ter um retrato do todo olhando só para uma parte. Para a gente entender como isso funciona, vamos seguir esse roteiro aqui. A gente começa com os conceitos básicos, depois explora os dois principais métodos, discute os prós e contras de cada um, entende a questão do erro e, no final, porque tudo isso é super importante para qualquer pessoa que consome informação. Então, para começar, vamos alinhar alguns conceitos-chave. Antes de sair escolhendo uma amostra qualquer, o pesquisador precisa responder a uma pergunta essencial. Quem exatamente a gente está tentando entender? Na pesquisa, esse grupo inteiro é chamado de população-alvo. Poderiam ser, por exemplo, todos os estudantes universitários do Brasil, ou todos os eleitores de uma cidade, ou até todos os pacientes com uma condição específica. É basicamente o universo completo do nosso estudo. E como quase sempre é impossível estudar todo mundo, o que os pesquisadores fazem é selecionar uma amostra. Pensa numa fatia de um bolo. Essa fatia, esse subconjunto, tem que representar a população inteira. A ideia é que, ao estudar a amostra, a gente consiga entender as características do grupo todo. O oposto de usar uma amostra é fazer um censo. É aqui que cada elemento da população é de fato examinado. O exemplo mais famoso que a gente tem é o censo demográfico, que acontece a cada 10 anos no Brasil. Ele tenta contar e caracterizar cada habitante do país. Tá, mas então por que não fazer sempre um censo? A resposta está num balanço bem simples. A amostragem é muito, mas muito mais econômica e rápida. Só que ela carrega uma margem de erro. Já o censo, bom, ele te dá uma precisão total, mas o custo e o tempo para fazer isso são altíssimos. Isso o torna inviável para a maioria das pesquisas. Uma vez que o pesquisador decide usar uma amostra, ele se depara com uma encruzilhada, uma escolha fundamental. E a decisão que ele toma aqui define a validade científica de todo o estudo. Existem dois grandes caminhos para fazer essa amostragem. Pense na diferença entre sorte e escolha. A amostragem probabilística se baseia na aleatoriedade, como se fosse um sorteio. Já a não probabilística é de propósito, baseada no julgamento do pesquisador. Vamos dar uma olhada em cada uma. Vamos começar com um método que é considerado o padrão ouro em pesquisas rigorosas. Sabe, tipo estudos clínicos, epidemiológicos, onde a precisão é simplesmente tudo. O princípio aqui é que cada membro da população tem uma chance conhecida e maior que zero de ser selecionado. É como um sorteio justo, de verdade. É essa justiça matemática que tira o viés do pesquisador da jogada e permite que os resultados da amostra sejam generalizados para a população toda com um nível de confiança bem alto. A forma mais pura disso é a amostragem aleatória simples. Imagina colocar o nome de todos os estudantes de uma universidade num chapéu gigante e sortear alguns. Cada um deles teve a mesmíssima chance de ser escolhido. Essa é a base para garantir que a amostra não seja tendenciosa. Agora, vamos para o outro caminho. Aqui, a aleatoriedade sai de cena e o que entra em jogo é o critério do pesquisador. Mas por que alguém escolheria esse método? O tipo mais comum é a amostragem por conveniência. E o nome já diz tudo, né? O pesquisador escolhe quem está à mão, quem é mais fácil de alcançar. Pense naquelas enquetes de internet ou repórteres entrevistando pessoas na rua. É rápido, é fácil, mas é um método menos rigoroso, porque as pessoas mais fáceis de achar raramente representam a população como um todo. Este exemplo prático deixa tudo bem claro. O pesquisador não sorteou os gerentes de hotel. Ele simplesmente conversou com aqueles que disseram sim. Pode ser útil para um estudo inicial exploratório, mas é muito arriscado para tirar conclusões gerais sobre toda a indústria hoteleira, por exemplo. Subindo um degrau em termos de critério, a gente encontra a amostragem intencional. Aqui, o pesquisador usa o conhecimento que ele tem para escolher, de propósito, pessoas que ele acredita que são representativas ou que têm informações essenciais para o estudo. Olha só esse exemplo. O pesquisador não fala com qualquer aluno, ele busca os representantes de turma. Ele não fala com qualquer morador, ele busca os líderes comunitários. Por quê?
Porque ele supõe que essas pessoas têm uma visão mais ampla ou mais qualificada sobre o tema. A escolha totalmente deliberada, não aleatória. Independentemente do método que se escolha, a amostragem lida com uma verdade inevitável, a incerteza. E a forma como se gerencia essa incerteza é o que dá credibilidade a qualquer pesquisa. Esse é o famoso erro amostral. E olha, não é um erro no sentido de engano, tá? É, na verdade, a variação natural que acontece porque não estamos olhando para a população inteira. É a diferença entre o que a amostra nos conta e o que a realidade completa de fato é. A grande questão para qualquer pesquisador é como é que a gente consegue minimizar esse erro e ter mais confiança nos resultados. A principal ferramenta para controlar esse erro é o tamanho da amostra. A lógica é bem simples e direta. Quanto mais pessoas a gente inclui na amostra, mais ela tende a se parecer com a população real. E, consequentemente, o erro amostral diminui e a precisão da nossa estimativa aumenta. Mas maior não significa infinito. O tamanho ideal da amostra, na verdade, é um cálculo que leva em conta 3 fatores principais: o quão confiante o pesquisador quer estar nos resultados, qual a margem de erro que ele topa ter e o quão variável é aquilo que ele está estudando na população. Certo. A gente passou por toda essa parte de estatística. Mas e daí? Qual a aplicação prática disso para quem não é pesquisador? A resposta é tudo. Isso importa e muito. Da próxima vez que aparecer uma pesquisa de opinião, um estudo sobre hábitos de consumo ou uma nova descoberta sobre saúde, a primeira pergunta a se fazer tem que ser sobre a amostra. Quem foi estudado? Como essas pessoas foram escolhidas? Entender sobre a amostragem nos transforma de consumidores passivos de informação em leitores críticos, mais bem informados e capazes de questionar se aquele retrato que o estudo pintou é mesmo fiel à realidade.